Entrando. Ah, maravilha, todo mundo entrando. Só aguardar primeiro o Rodrigo já entrar, que aí a gente faz as falas iniciais. Os Maravilha. ajustes aqui. Claro. Vamos só fazer esses ajustes. Aproveitar que o pessoal está começando a entrar. Beleza. Maravilha. Tá me Nossa, ouvindo já bem, temos Rodrigo? 10 pessoas aí. Tô te ouvindo bem. Tá funcionando bem. Você tá me ouvindo Beleza. bem? Tá vendo bem também? Sim, tudo certinho. Ah, maravilha, então. Já temos aí 15 pessoas. Então, pessoal, boa tarde. A gente segue nessas rodadas de debate com convidados. E hoje a gente tem a presença, né, para tratar de mais um assunto a respeito da pandemia, né, que o planeta inteiro está vivendo, o Dr. Rodrigo Costa. Né? Ele é sócio fundador lá do Rodrigo de Souza Costa Advogados, né? É advogado criminal, doutor, mestre pela UERJ e professor da UF. Né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo esses temas que geram É, tanta inquietação, mas vamos ver se a gente gera algum tipo de certeza nesses tempos de tanta inquietação. exato. O nosso foco hoje é o direito penal. Depois do doutor Rodrigo, a gente tem também a doutora Cândida, né, que também vai tratar de alguns assuntos relacionados. Então, hoje a conversa continua sendo bipartida. Né? Primeiro com o nosso convidado, depois com a doutora Cândida, a gente faz um pequeno debate sobre esse tema e alguns temas relacionados. Tá? Ótimo. Então, só para a gente iniciar, então, esse momento de incerteza total, né, no planeta, ele não abarca só as áreas médicas e científicas, né? Isso impacta a gente como advogado e todos os cidadãos, né, que são influenciados de alguma forma pelo direito, né, em uma medida maior ou menor, mas todos são. Sem E isso dúvida. não só nas áreas cíveis, tributárias, trabalhistas, né? A gente sabe que, independentemente da qualidade de cidadão que a gente tem, todo mundo é de alguma forma atingido pelo direito penal, né? Seja porque praticou algum delito, seja porque tem o direito penal como uma linha para não praticar ilegalidades, né? Então, a gente tem agora diversas novidades, né? Com a pandemia sendo tratada pelo governo brasileiro. E aí eu gostaria muito que o senhor dissesse para a gente como é que tem sido tratado isso no âmbito criminal. Bom, vamos lá. Na verdade, a gente tem uma série de questões até muito importantes pré-pandemia. A gente teve, agora, no início do ano, uma reforma profunda no Código, uma parte no Código Penal, uma parte no Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, com aquilo que ficou conhecido através da imprensa como pacote anticrime ou lei anticrime. Mas o próprio funcionamento da justiça criminal acabou sendo muito desafiado a partir dessa pandemia, porque a gente tem uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração. Primeiro, talvez aquele mais imediato, né, que a gente vê até alguns governadores, como o governador do Rio de Janeiro, conclamando pela intervenção penal para que as medidas de isolamento sejam respeitadas. Mas essa não é a única questão. A gente tem observado uma reflexão profunda vinda do CNJ, primeiro em torno da questão do sistema penitenciário e da necessidade de permanência ou não de uma série de prisões por conta da facilidade de contaminação gerado pela questão do coronavírus. A gente tem uma questão fundamental também de próprio funcionamento e gestão da justiça criminal. A gente viu agora uma resolução de ontem do CNJ com a retomada dos prazos processuais dos processos eletrônicos, não dos processos físicos, mas que isso vai implicar em outros desafios, como, por exemplo, a realização de audiências ou a possibilidade de realização de audiências completamente eletrônicas, mesmo nas sessões de tribunais, a possibilidade de realização de sustentação oral eletronicamente, seja por meio de aplicativo, seja como o Supremo estava fazendo no início, o envio de vídeos que eram transmitidos
os ministros. Então, Sim. eu acho que a gente tem uma série de mudanças do nosso dia a dia. Acho que algumas delas vão acabar ficando mesmo depois que essa emergência acabar passando, e acho que são oportunidades para a gente tentar verificar o que vai acontecer na prática, mas os campos são os mais variados. Maravilha. Eu acho que pelo menos as inovações para o meio jurídico, né, propriamente, no nosso Uhum. métier, elas devem ficar porque elas já vinham de alguma forma sendo implementadas, principalmente as digitais, né? Só que parece que do nada, agora com a pandemia, as medidas evoluíram de uma forma que a gente não via antes, né? Então, realmente, eu tenho amigos que fizeram sustentação na STF gravando vídeo, né? Isso é uma super novidade, você não precisa mais ir a Brasília para tanto, né? Então, acho que pelo menos no aspecto da prática da advocacia, a gente deve ter ganhos de eficiência grandes, né? A gente que costuma aí usar meios digitais para tudo, né? Já tem eleição há muitos anos assim, né? Eu espero que isso realmente fique e que isso chegue para não ir embora, né? Eu acho que a gente Não, realmente tem ganhos nesse sentido. sem dúvida, mas a questão criminal sempre é tratada com muito cuidado por conta da essencialidade do bem jurídico que está em jogo, né? Que muitas A vezes é a liberdade do liberdade, indivíduo. Então, a gente ainda encontra muita resistência nessa opção pelo digital, mas acho que concordo com você, acho que muitas coisas vão vir para ficar e não vai ter muito a jeito, partir não. do momento que o Estado comece a se adequar, né? Porque isso é uma coisa que tem que vir do Estado de qualquer forma, né? Sem dúvida. Então, assim, imagina fazer audiência de uma pessoa que esteja presa, você tem que ter estrutura disso na cadeia, né? Mas acredito que assim, os juízes vão ter um pouco de resistência, né? Eu cheguei a conversar com um amigo juiz, que é juiz criminal hoje em dia, e ele falou que tem muita resistência, né? Ele falou que não é tão Sim, sim. fácil assim, né? Sem contar que você pode depois suscitar que a produção desse tipo de prova online, de alguma forma, cerceou o direito de defesa do, Sim, 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 do, sim, do, sim. do, A do possibilidade de apenado, né? nulidade, Então, exato. a Isso possibilidade. é muito juridiquês, né? Isso é o nosso motivo. Sim, Vamos sim. ver Mas vamos lá. o que acontece. Mas vamos falar então do cidadão, né? Quais são Sim, as sem dúvida. preocupações que o cidadão tem que ter nesse meio de pandemia, né? Tendo em vista que a gente tem legislações sendo aprovadas aí, né, para restrição, principalmente Sem para o dúvida. isolamento, né, da população. É, tem alguns aspectos que precisam ser, eu acho que a gente precisa entender. O primeiro deles é que, por mais que vários termos tenham se tornado triviais e coloquiais, principalmente com a adoção por parte da mídia, como, por exemplo, Né? isolamento, quarentena, etc. e tal, a gente tem primeiro um regramento jurídico sobre isso, que é a Lei 13.979 desse ano, né, de 2020, que ela vai definir o que são esses termos, né? E isso é muito. E qual a importância disso para a questão penal? É fundamental. Por quê? Porque a gente tem, quando a gente fala da possibilidade de utilização ou não do direito penal para reforço ou obrigatoriedade das medidas de isolamento, essa lei vai acabar se tornando fundamental. Mas antes da gente falar da lei especificamente, a gente tem que lembrar que, por motivos óbvios, o conclamar do direito penal, assim, né, o reforço do direito penal, ele por si só não vai resolver a questão, por algo simples, né? O possível crime de violação de medida sanitária, o possível crime da violação do isolamento, da quarentena ou de qualquer outra medida determinada por estados, por exemplo, ele é um crime que a gente chama de uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima dele é até de 2 anos, então é julgado pelo juizado especial criminal. O que significa isso? Significa que por mais que a pessoa seja conduzida à delegacia, ela não pode ficar presa. E isso é até uma boa coisa, porque, como a gente estava falando, se nesse momento você tem uma série de determinações do próprio Conselho Nacional de Justiça que indicam que os juízes devem rever uma série de prisões que foram determinadas como forma de se impedir a disseminação do coronavírus dentro do sistema penitenciário. De fato, não faz muito sentido, não faria sentido você levar alguém para dentro do sistema penitenciário quando
por conta da desobediência das normas de isolamento, quando o movimento da execução penal é justamente manter no cárcere os casos estritamente necessários para se evitar a propagação disso, né? Então, assim, seria um contrassenso você usar o direito penal para reforçar as medidas de isolamento e levar para o sistema penitenciário quando as pessoas estão quando existe uma força-tarefa para se tirar pessoas de lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa refletir. Então por que falar-se de direito penal? Por que buscar-se o direito penal? Porque o direito penal é um símbolo social de gravidade, é aquilo que a gente chama, né, da questão chamada prevenção geral, ou seja, você usar a ameaça abstrata, né, de uma punição como forma de você indicar para a sociedade que aquilo é algo importante, que aquilo deve ser respeitado e que aquela norma deve ser cumprida, né? Então, eu acho que a gente está muito mais dentro desse registro do que dentro de qualquer outro. Acaba que isso é reforçado, só um parêntese, porque eu acho que agora, pela primeira vez na nossa geração, a gente vive uma dicotomia entre a necessidade de estar enclausurado em casa, ou seja, a gente perde por vontade própria a liberdade que a gente goza, ou, caso seja aplicado o direito penal, a gente perder isso de forma coercitiva. Então acaba que a gente perde a liberdade de qualquer forma, né? Porque todo mundo está praticando o isolamento voluntário, acaba abrindo mão da sua liberdade de ir e vir, exatamente para proteger a sociedade da infecção. E aí as pessoas que não cumprem esse isolamento voluntário podem ser apenadas com a perda de liberdade, mas aí você gera toda essa repercussão no sistema penitenciário do Brasil, né? Diferente das pessoas sendo presas na França, por exemplo. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem um sistema prisional que ainda deve muito, né? Vamos lá. Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que ver. Assim, esse isolamento, ele não é absolutamente voluntário. E por que isso? A gente tem que lembrar que uma série de governos estaduais e municipais, inclusive distritais, como foi o caso, né, do Distrito Federal, acabaram por determinar medidas locais dentro das suas competências de isolamento, né? Isso entrou em choque com, digamos assim, a linha geral determinada pelo governo federal, que optou por não adotar nenhuma medida central, né, de cima para baixo. A princípio, havia um questionamento dentro da doutrina se o fato de estados e municípios determinarem esse tipo de medida, isso poderia ter uma aplicação prática, ou seja, se estados e municípios seriam juridicamente autorizados a determinar essas medidas. E por que isso é fundamental para a nossa análise? Porque o possível crime no qual as pessoas incidem, ou podem vir a incidir, pela violação da questão criminal, das medidas de isolamento, é o crime do artigo 268, que fala de infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, isso é o que no direito penal a gente chama de norma penal em branco, porque a lei não determina o que ela não explica o que é determinação do poder público, né? O primeiro impulso seria dizer que, como a competência privativa para legislar sobre direito penal é da União, como a própria lei que a gente mencionou aqui, que é a Lei 13979, ela determina que o Ministério da Saúde iria publicar uma portaria com regras gerais a partir disso, coisa que não aconteceu. A primeira tendência seria dizer, olha, como não existe nenhuma regra federal, o fato de normas estaduais estarem sendo editadas, isso não implicaria em repercussão penal, porque não seria uma determinação do poder público. Entretanto, a gente teve 2 julgamentos na semana passada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da DPF 672, que foi... Esse não foi pelo plenário, esse foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma DPF proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tratando
justamente das possibilidades de estados e municípios determinarem essas medidas. E aí Isso é muito importante. e a gente depois teve um julgamento aí do plenário na ADI 6341, que Sim. reforçou o entendimento esposado pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí o relator para acordo foi o ministro Edson Fachin, dizendo que existe uma competência concorrente e que a autonomia dos demais entes federativos deve ser respeitada, ou seja, o Supremo acabou legitimando a competência de estados e municípios para determinarem, de acordo com as suas limitações na Constituição, medidas de isolamento com vistas a se evitar a propagação da Sim. pandemia do coronavírus. É Com isso, a basicamente gente volta... aquele reforço, né? Basicamente aquele reforço de que é competência concorrente dos entes Exato. federados, né? Ou seja, deve haver uma cooperação entre municípios, os 5.000 e tantos, todos os estados e a União em prol da saúde da população, né? Ou seja, não é algo que vem só de Brasília, é algo que todos devem se preocupar, cada um dentro da sua realidade. A gente vê que São Paulo toma medidas X, Rio de Janeiro toma medidas Y, porque lá é 40% da economia, boa parte da população. Rio de Janeiro já tem outra atividade fim e tudo mais, né? Então, com essa pulverização, né, a gente consegue tomar medidas, se todos tomarem medidas em prol da saúde, né, o que a gente não vê em algumas cidades, por exemplo, que não tem nenhuma medida sendo tomada, né? A gente tem alguns exemplos em Minas, que tem bastante município, né, tem muita cidade em Minas, e tem gente lá que tem prefeito lá que não decretou nada, essa vida segue normal, né? Mas mesmo assim, a possibilidade que cada um cuide da saúde da população dentro da sua realidade, né? Exato. E aí o que acontece? A partir do momento em que o Supremo determina a possibilidade de estados e municípios estabelecerem esse tipo de restrição, se o indivíduo acaba por infringir essas medidas, pelo menos em tese, poderia incidir no crime do artigo 268, que é o de infringir determinação do poder público, né? De novo, Sim. como a pena é pequena, uma pena de até 1 ano, a pessoa pode ser conduzida, poderia ser conduzida à delegacia, mas não pode ficar presa, né? Mas também a gente tem que Sim, mas não seria lembrar... preso. Isso. Mas a gente tem que lembrar uma outra coisa também. Esses 2 julgamentos foram 2 julgamentos que a gente chama de liminares, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu definitivamente a questão. Não seria a primeira vez na história recente do Supremo se lá na frente, ao decidir o mérito, o entendimento fosse outro. E isso poderia modificar a possibilidade de incidência desses crimes, né? Então, no final das contas... E a gente tem uma repercussão grande disso, né? Porque a gente acaba tendo um entendimento, porque não é nem só uma lei, né? Mas é um entendimento que paira só durante um tempo, né? Como é que você trata, e aí isso é bom até para explicar às pessoas, como é que você trata caso, por exemplo, pessoas sejam de fato presas, né? Vamos dizer que as pessoas são presas ou são minimamente conduzidas à delegacia, né? Isso já é um estresse para o cidadão que se sente de bem, né? Então, ser levado à delegacia já é algo muito constrangedor. Como é que funciona isso caso, no final das contas, a gente perceba que essas medidas eram ilegais? Hoje, hoje eu diria que há uma tendência de considerar-se esse tipo de medida legal, claro, dentro, como eu falei, da competência dos estados e municípios. Até porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, dentro do decreto determinado pelo governo estadual, você tem medidas que são determinações e outras que são só sugestões, né? Assim, que são recomendações feitas pelo governo do estado. Então, não haveria coerção. Então, é um cenário ainda de incerteza, mas, a princípio, parece que o Supremo Tribunal Federal legitimaria esse tipo de intervenção penal. Eu até vi aqui uma pergunta, que, por exemplo, mas e como as delegacias estão funcionando? As delegacias, a princípio, estão funcionando em esquema de plantão, só para registrar casos de flagrante, casos de violência doméstica, que também é um drama social que a gente vive e que os indicativos são de que houve um incremento nesses tempos de quarentena dos índices de violência doméstica familiar contra a mulher praticados. Então, hoje o esquema está como judiciária, um esquema de plantão,
que serve para o A gente registro de consegue, ocorrência. a gente pode fazer o registro online, pelo menos, né? Pode, mas em regra Isso o para registro crime de patrimônio online. já tem sido muito feito, né? Eu mesmo já fiz, assim, por ter sido roubado. Sim, sim, mas o registro online muitas vezes ele vai demandar uma ida posterior à delegacia para você pegar o Sim, registro, fazer essa, sim. ou se aquilo gerar uma Muitas das vezes investigação para você prestar o depoimento. é, Então, assim, você é chamado para reconhecer, né? Olhar aquele livro de exato. fotos, Você não ver se você consegue consegue identificar o criminoso, né? isso, você consegue fazer o primeiro registro, ou o que eles chamam de pré-registro, mas em algum momento você terá que ir à delegacia para dar andamento àquela questão. Não é possível ainda que toda a sua atuação, todo o procedimento seja online. É muito complicado porque o aumento da violência doméstica já é claro, né? As organizações já estão verificando aumentos brutais, né? E é interessante que isso já vem de outros países. Então, assim, na China, há notícias de que quadruplicou a violência doméstica. Na China, né? Que é um lugar que a gente pensa, né? Pelo pouco conhecimento que a gente tem, que é um regime um pouco mais fechado em si. Assim, aumentou muito. Na Europa, a mesma coisa. E o Brasil é campeão nisso, né? Em muitos crimes, infelizmente, né? Então, como é que a mulher pode, né, no final das contas... Esse é um tema à parte até, né? Porque é um Sim, tema sim, sim, é sim. importante tratar muito a fundo, né? Mas é complicado. Então, assim, é muito provável que outros delitos aumentem. Então, com a queda de renda brutal da população, aqui no Rio de Janeiro, então, a tendência de crimes contra o patrimônio aumente é enorme. Então, assim, se eu for assaltado, como é que eu faço, né? É, é, sim, não, Né? porque a gente viu, por exemplo, essa é a mais costumeira ligação que se faz, mas a gente viu, por exemplo, o Brasil passando por um período de mais ou menos 10 anos de diminuição de desigualdade social, e isso não se refletiu no sistema Isso não penitenciário, refletiu no... isso não se refletiu, É, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, que até hoje respondem por pouco mais de uma boa parcela, né? 50%, pouco mais de 50%, alguma coisa em torno de 54% dos presos que estão no nosso sistema penitenciário. Então, essa ligação, por mais que assim, a gente tenha a tentação de fazer, ela nem sempre é tão causa e efeito assim. O Sociologia é que uma eu ciência acho bem complexa, né? Mas é, é, né? eu Exatamente. concordo, mas acho que o que a gente precisa verificar é exatamente isso. Agora, evidentemente, se a pessoa É. foi vítima de algum crime, se quando precisou sair à rua, assim, ela pode se dirigir a uma delegacia em sistema de plantão ou então acessar o sistema do RO online para fazer isso, sendo certo que no momento posterior, e a gente não sabe quando vai ser esse momento posterior, está prometido, não sei se já saiu, um decreto do governador do estado do Rio de Janeiro para determinar uma nova abordagem dentro dessa restrição de contato social que a gente está tendo. Então, provavelmente entre hoje e amanhã a gente vai ter algum panorama disso. No judiciário, Enfim, a gente tem a retomada dos prazos dos processos eletrônicos a partir do dia 4 de maio. 4 de Os maio. processos físicos estão suspensos até o dia 15 e acho que a gente vai ter mais proximamente uma nova decisão para saber disso. Até porque a gente está gerando um efeito cascata, né? Assim, você tem uma série de audiências que deveriam ter sido realizadas durante esse período, que não foram realizadas, que vão precisar ser remarcadas. Então, o tempo que isso demorar vai também importar na hora, assim, de você saber qual será o andamento que aquela relação processual vai ter. Então, a Maravilha. gente ainda está no momento de incerteza, mas se a pessoa for vítima de crime, sem sombra de dúvida, o que ela deve fazer ou se dirigir a uma delegacia ou tentar o registro Perfeito. online. Perfeito. E caso ela seja vítima de uma coerção, né? Ou seja, se ela for encaminhada para a delegacia, a ideia é chamar um advogado. Entra em contato com a Não gente, tem, que aí a gente não resolve. tem, não tem para onde Não, fugir, mas esse é o debate, né? A ideia é conseguir tirar a pessoa de lá. Provavelmente ela não vai ser, vai ter que assinar algum termo, né? Acho que até a isso, Juliana perguntou sobre a questão do termo substanciado, né? isso é o termo circunstanciado, que O é um cidadão termo tem que de assinar, né? Ele não compromisso. pode deixar de assinar isso, né?
Ele não pode se negar a ser conduzido, Sim, né? na verdade é um termo de compromisso com o qual ele se compromete a comparecer ao juizado especial criminal na data que for marcada. Agora, certamente essa data vai ficar em suspenso porque o judiciário ainda está funcionando em esquema de plantão. Então, é, é isso que vai acontecer, pelo menos Então, assim, nesse momento inicial. se um policial abordar alguém na rua e falar você está preso em flagrante porque você não está usando máscara ou porque você está com cara de gripado, a gente tem que ir acompanhar o policial até a delegacia, certo? É, Como funciona? eu, assim, é, O que você indicaria? não eu indicaria que você não saia, primeiro, você não saia na rua. Segundo, assim, também não é uma coisa tão Sim. imediata, porque esses crimes são crimes que envolvem a questão do dolo, e a gente está com uma questão muito problemática, porque quando a gente tem discursos diferentes vindos de autoridades públicas, isso gera uma insegurança brutal no cidadão, porque muitas vezes ele não sabe a quem recorrer, em quem confiar, que norma ele deve seguir. A gente tem que lembrar que as pessoas não estão proibidas de sair nas ruas, por exemplo, se você. E em lugar nenhum do mundo as pessoas são proibidas de sair na rua, por exemplo, para comprar medicamento, para ir ao mercado, assim. Essas são ações permitidas, mesmo em lugares que estão sob lockdown total. Então, eu acho que a questão do dolo também vai ser uma questão muito importante nisso aí. Nem todo mundo tem, primeiro, o conhecimento da questão desse decreto do município. O acesso às máscaras também tem sido um acesso cada vez mais dificultado por conta da grande procura. Então, se o indivíduo está sem máscara porque não conseguiu efetivamente ter o acesso a Ou ela e comprar ou precisa. fazer, né? Porque mesmo assim É, eu não tenho nenhuma habilidade com costura. Imagina se eu precisasse fazer. exato. E ele Né? precisa, por exemplo, ir Seria um até a desdobramento. farmácia para comprar um medicamento. Por óbvio que esse sujeito não pode ser apenado porque ele não tem o dolo de infringir nenhuma medida sanitária específica. Só não é possível a ele realizar por uma série de circunstâncias que podem ser econômicas, que podem ser Sim, de, 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 de coerência entre as autoridades, de falta de coerência entre as autoridades, sim. que levam o indivíduo a não saber muitas vezes que norma seguir. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso ainda com muita precaução por conta da questão do dolo, que também vai ser uma variável muito importante quando esses processos forem gerados, se esses processos forem gerados na discussão da existência ou não da prática criminosa. Acaba que a comprovação de dolo, ou seja, da intenção da pessoa em praticar aquela conduta, né? É sempre muito difícil, né? Na maioria dos casos, porque você tem que entrar dentro do íntimo, né, da pessoa através das atitudes que ela toma, né? Então isso demanda instrução A gente vê, processual, por né? exemplo, a gente vê alguns casos que foram muito evidentes de desafio junto à autoridade pública, assim, você vê pessoas que vão às ruas e às vezes zombam da autoridade pública. A gente viu manifestações em que pessoas É, pararam o trânsito em frente a hospitais, assim, nesse caso me parece inegável a intenção do indivíduo de não cumprir a determinação do poder público, né? Mas você tem uma série de situações limítrofes aí que podem gerar ou não a configuração criminosa. principalmente quando a gente fala de pessoas desacompanhadas indo ao mercado, né? Sim, não, Então, que é não, aí basicamente o não que a há, gente tem feito, né? aí não é Até por dúvida, estado de aí não é dúvida. necessidade, né? Precisamos nos alimentar. Não, De aí não há tempos em dúvida. tempos Aí temos que ir, né? essa é uma medida que é legal, é amparada e é autorizada pelo poder público. Então não há, assim, aí eu acho que não há nem discussão, entendeu? Nem Maravilha. Eu possibilidade acho de que se configurar qualquer todo mundo prática que está assistindo a criminosa. gente pode ficar um pouco tranquilo quanto a isso, né? Desde que todo mundo tome os cuidados sanitários necessários, né? Pelos outros e por si próprio, né? Eu acho que ninguém quer Sim, pegar essa doença à toa. Então, claro, claro. sendo dessa forma, E só lembrando que, por exemplo, no estado, como eu falei, no estado do Rio de Janeiro, é, toda essa nossa discussão aqui pode mudar de prisma dependendo das medidas ou das novas medidas que o governador
determinar entre Tome, hoje e né? amanhã como tá prometido. A gente teve um comentário aí da Bárbara Lucarini falando que só hoje 407 mortes, né? Mortos Sim, no em Brasil nas últimas 24 horas. 24 Então, horas. muita gente, né? Muita gente. Então, assim, acho que todo mundo está agora bem ciente do que, como cidadão, a gente pode fazer, né? Agora, vamos só falar de outros cidadãos, né? É um tema que... Quais são os cidadãos? Aqueles que estão presos, ou seja, aqueles que já estão privados da sua liberdade porque praticaram delitos. Muita gente tem se questionado, e questionado os advogados até a título de curiosidade mesmo, né? Puxa, estão protegendo os bandidos, né? O pessoal está preso lá, tem gente sendo solta, tem gente recebendo benefícios, aí sempre surge algum político, né, que esteja preso, que acaba causando uma repercussão grande, né? Então, assim, para leigos, né? Como é que funciona isso, né? Qual é a proteção que o Estado tem a obrigação de dar a essas pessoas que continuam sendo cidadãos, apesar de terem cometido diversos atos, e além de tudo são seres humanos, né? O Estado tem que zelar por eles. E como é que funciona essa possibilidade ou não de migração de regime, né? Porque tem gente que estava num regime fechado, está tendo alguma velocidade maior para a progressão desse regime para regimes menos gravosos por causa da pandemia? Sim, vamos lá. Infelizmente, os termos usados por programas vespertinos em que indivíduos ficam bradando questões criminais não são os mais adequados, né? Bandido, cidadão de bem, são termos que a gente não... que juridicamente é sempre prudente a gente evitar. Mas o que está acontecendo é uma questão, até uma questão interessante para a reflexão do direito penal. Por quê? Se a gente está vendo, o que a gente está vendo é o juiz sendo obrigado a rever uma série de prisões, né? Por quê? Porque o Estado brasileiro chegou à conclusão de que o ambiente, e acho que isso não é novidade para ninguém, que o ambiente carcerário é um ambiente absurdamente insalubre, muito propício para uma rápida disseminação do coronavírus, e por isso, basicamente, o que o Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça têm determinado é o seguinte: tentem ver quem realmente precisa ficar preso. As prisões que você puder evitar, solte. E a gente tem visto em alguns estados determinações massivas de solturas, né? O que de cara já coloca uma questão. Se o Estado considera possível esse tipo de soltura, talvez essa prisão não fosse tão necessária assim. Então, já antes da pandemia. Exatamente. Então, se você tem uma medida diversa da prisão que pode ser aplicada por conta da pandemia, assim, não há razão para você pensar que essa medida não pudesse ter sido aplicada antes, não há razão para você não pensar que aquela prisão não pudesse ter sido evitada já de plano. Por exemplo, houve um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, liminar concedida pelo ministro Sebastião Reis, que depois estendeu isso para o Brasil inteiro, determinando que todos os presos que tiveram a liberdade provisória decretada com pagamento de fiança, mas que não pagaram a fiança, que eles deveriam ser liberados mesmo sem esse pagamento de fiança. Bom, se essa medida foi tomada depois, agora... né? Porque isso pode ser executado, né, pelo Estado. Assim, se essa medida foi tomada agora, se fosse considerado que o indivíduo não tinha o patrimônio necessário para esse tipo de pagamento, por que isso não foi feito antes? Então, eu acho que essa fica a primeira lição para todos os envolvidos nos procedimentos de justiça criminal, que é justamente dessa maior reflexão sobre a necessidade ou não de decretação da prisão preventiva. Desde 2011, e aí eu estou falando basicamente de preventiva, né? Desde 2011 a gente tem uma nova lei de aquela sem condenação, né? Exatamente, o indivíduo que é preso antes de ser condenado. E a nossa média histórica de presos sem condenação é uma média em torno de 40%. Então, historicamente, em torno de 40% do nosso sistema penitenciário está ali. De um sistema já superlotado que nós temos, né? E a gente tem uma média histórica também de aproximadamente 45% de superlotação carcerária. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Nossa. Uma das notícias que circulou é que um dos primeiros mortos em penitenciárias foi exatamente preso cautelar.
Ou seja, Sim, a pessoa talvez fosse provada inocente, mas foi obrigada, vamos dizer assim, a se contaminar, né? Porque tinha que estar lá dentro do sistema carcerário, né? sim. Então, assim, é óbvio que o Estado ele tem obrigação de zelar pela saúde dos detentos, né? Assim, é fato que aquelas pessoas estão ali ou cumprindo determinações judiciais, ou prisões cautelares, ou penas, mas acho que é o momento do judiciário refletir sobre uma maior possibilidade de aplicação de penas restritivas de direitos e uma maior possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão preventiva. Tomara que, até com a mudança recente que a gente teve esse ano do pacote da chamada lei anticrime, né, que o nome é horrível, porque, afinal de contas, toda lei penal ela acaba sendo anticrime. Então, assim, o termo é até um contrassenso. Mas que a determinação de que o juiz reveja a cada 90 dias a necessidade de manutenção daquela prisão, acho que isso já é um avanço, mas talvez a gente possa avançar um pouco mais, ou seja, que a reflexão em torno da decretação da prisão de alguém que tem que ser alguma coisa extrema, né? Que essa Sim. reflexão seja feita de maneira cuidadosa por parte do magistrado, né? Então, eu acho que essa vai ser uma das grandes lições que o coronavírus vai deixar para o judiciário por conta da desnecessidade Sim. reconhecida já de uma série de prisões que acabaram sendo ou relaxadas, ou revogadas, ou substituídas por outras medidas. E no final das contas, para a gente, como cidadão, é bom porque a gente tem que lembrar que um sistema carcerário é muito caro, né? Isso é muito caro para o Estado, isso só pesa demais o contribuinte mesmo. Então, assim, não adianta a gente ter um montão de gente presa lá, gastando uma fortuna, sem conseguir dar o mínimo de reabilitação para aquelas pessoas, porque as pessoas entram lá para fazer faculdade, isso já é um consenso geral. E a gente tem grandes rebeliões, grandes centros de comando dentro de prisões. Então, assim, a partir do momento que você começa a desopilar um pouco essa estrutura, provavelmente você vai ter também uma maior qualidade do próprio sistema carcerário, né, e do objetivo É, que ele tem como sociedade. eu acho que a gente tem que ter, e juro por ser breve, eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito clara em mente. Assim, é óbvio que existem prisões que são necessárias. É óbvio que a pena privativa de liberdade ela existe e deve ser aplicada em uma série de hipóteses previstas na nossa legislação. A única coisa que a gente tem que tentar pensar e refletir assim, o contingente carcerário que a gente tem hoje, que está em torno de 750 mil pessoas, Muita gente. todo esse contingente carcerário ele é necessário, principalmente quando a gente tem mais ou menos 750 mil pessoas e alguma coisa próxima de 400 mil vagas, né? Então a gente tem entre 300 e 350 mil vagas de déficit no nosso sistema. Então, assim, na verdade, nunca se puniu tanto como se pune atualmente no Brasil, mas a qualidade da punição eu acho que é uma reflexão que o judiciário deve herdar justamente dessa série de revisões que eles estão fazendo nos dias atuais. Maravilha. Principalmente hoje que a gente tem medidas que podem ser adotadas de outra forma, né? As pessoas não precisam necessariamente estar presas para estarem cumprindo pena, né? E fora Uhum. o suporte tecnológico que a gente tem hoje em dia, com todo esse rastreamento que se faz dos Sim, presos, né, monitoramento de hoje em dia, né, esse monitoramento monitoramento, eletrônico. exatamente, né, então acho que a gente tende a avançar nesse caminho, né. Sem Infelizmente, nosso dúvida. tempo está acabando, a doutora Cândida vai entrar, eu queria agradecer a sua disponibilidade, Rodrigo, mais uma vez, nosso grande E- parceiro Eu que na área agradeço, criminal, Rodrigo. né, obrigado pelos esclarecimentos, acho que até pelos comentários aí, o pessoal ficou muito feliz com esse posicionamento que, cá entre nós, o direito penal para todo mundo que é leigo, é a coisa que a gente mais dá chute, né? Então a gente realmente precisa de um especialista falando sobre isso para que as pessoas possam exercer sua cidadania de forma clara, transparente, entendendo bem como é que funciona o sistema criminal brasileiro. Né? Muito obrigado De pelos seus fato, assim, esclarecimentos. agradeço muito ao convite do Pérez e Barros, assim, vocês são grandes parceiros e contem comigo. Queria parabenizar vocês também por essa rodada de debates e lives que vocês estão fazendo e
mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Excelente. Só para te lembrar que vai ficar salvo lá, para todo mundo que está vendo que é seu seguidor. Isso vai ficar salvo, depois a gente vai subir no YouTube. Então, essa discussão vai estar disponível para mais gente. Tá Tá, ótimo, Rodrigo? Muito então. obrigado. Agora a gente vai Nada, convidar tchau. a Cândida. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau. Segurem aí que a gente vai convidar a Cândida. Vamos ver se funciona. Agora é só aguardar a Cândida entrar. As pessoas perguntando aí sobre... Deixa eu só esperar a Cândida entrar aqui. Cândida, já te dei um sinal. Foi. Demorou aqui para aparecer. Vamos ver se entra. Tá só aguardando um pouquinho. Aí estamos Olá, nós. Tudo bem? tudo bom? Pessoal, essa é a Cândida Terra, Tudo bem, lá do gente? escritório Terra Sarmento Rocha, nosso parceiro também, que está ajudando a gente nessa dobradinha, né, de debates. Muito bom Boa ter você noite, aqui com a gente. gente. Obrigada. Bom, Gostou Rodrigo, gostou do debate? eu ia falar, foi ótimo. Agora acho que a gente ficou com pouca coisa aí para falar e tanto você quanto o Dr. Rodrigo Costa foi excelente. Que Acho que bom. a gente ficaria já ainda muito tempo falando, né, sobre esse assunto, A gente pode marcar outra rodada desse debate, vamos porque é um marcar. debate sem fim, né? Não, é assim, esse assunto, né, dos impactos, né, do Covid, né, na lei, no comportamento das pessoas, enfim, eu sempre falo aí, quando a gente está falando até de outros temas, né, que é o seguinte, a gente não tem nada pronto, né, a gente está construindo tudo, né, porque é uma situação absolutamente inédita em todos os setores, né, no setor da medicina não se conhece a doença, não se conhece como ela evolui, o comportamento dessa doença, o que é um dificultador, né, e na nossa área, na área jurídica, então tá uma loucura, né? Uma enxurrada aí de normas todos os dias para a gente acompanhar isso. É um trabalho de Hércules, né? Então, o que está se Super. tentando, na verdade, é se adaptar a algumas coisas que já se tinha na legislação, como esse caso aí do Código Penal, que já se tinha uma previsão genérica, né? Com relação à penalidade, né? No momento que você submete outras pessoas ao contágio de alguma doença infecciosa. Então, já existia isso. E outra coisa também que eu achei interessante a colocação de vocês, e eu toda hora fico também me perguntando, a gente, acho que a população, acho que nós advogados, talvez um pouco menos, que a gente está mais acostumado a administrar um pouco esse caos. Mas eu imagino que a população ela está um pouco sem saber para que lado ela olha, né? Porque realmente a gente está tendo decisões, né? Decisões federais, estaduais, aí vem o município e legisla. Então, é complicado. Inclusive, essa observação está sendo feita, inclusive, por algumas pessoas fora do Brasil que enxergam isso e olham, olha, vocês estão batendo cabeça por aí. E a gente responde o seguinte, né? Ainda bem que é só na época de coronavírus, que isso nunca aconteceu antes. Nunca. Mas, realmente, o assunto é complexo, a gente está aprendendo, está construindo, né? E agora a gente E com isso a gente tem novidades, né? Com isso a gente acaba tendo novidades a todo dia, né? Cada 10 minutos tudo muda. E hoje a gente já começa a valer, né, gente? Acho que todo mundo já está ciente, o decreto do município de que as pessoas têm que sair na rua, têm que usar a máscara, né? Aquela máscara que não é a máscara profissional, que é aquela máscara, vamos chamar de caseira, mas que ela tem que respeitar algumas normas, né? Que inclusive estão no decreto e são explicadas no decreto. Maravilha. Muito bem colocado por vocês, pelo doutor Rodrigo Costa, a questão, né, das penalidades. Depois até eu vou falar um pouquinho mais sobre o decreto, mas eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando. É lógico que o município ele não pode legislar sobre questões, né, ligadas ao direito penal, né? Ela não é competência do município, né, mas sim da esfera federal. Então, o que fez o município? Ele lançou mão, né, de uma legislação que já existia no Código Penal, né, e trouxe para esse decreto essa punição, né, para as pessoas que desobedecerem à lei. E aí eu fico me perguntando, a minha opinião pessoal é que é uma pena que a gente tenha que observar nesse caso a conduta dolosa, porque eu entendo como é muito difícil, na minha opinião, você comprovar o dolo. Então, eu, Cândida, saio agora para ir até a farmácia ou vou a pé até a farmácia próxima da minha casa
e eu vou sem máscara. Mas eu posso É. ter sem máscara não com a intenção de contaminar ninguém, mas é porque eu não tinha máscara, porque a máscara estava molhada, porque eu saí correndo, que o meu filho estava passando mal. É difícil Esqueci, você né? configurar o dólar. Eu acho que vai ser, a não ser que, eu acho que vai ser configurado o dólar, por exemplo, se você reunir um grupo de pessoas e todo mundo sem máscara, aí eu acho que realmente você É. está configurando a questão do Eu dólar. acho que é Agora, bem fora essa linha isso, vai ser mesmo. muito difícil. Hã? Eu Desculpa, acho que é Rodrigo. bem essa, eu acho que é bem essa linha mesmo, né? É que nem o Rodrigo citou, né? Você precisa realmente ter a exteriorização dessa Pois vontade em é. praticar aquele crime, né? Então acaba que a gente não consegue Vai ser utilizar muito o direito penal, difícil. Vai ser muito né, na difícil, porque prática para esse tipo de assim, eu acho limitação que, individual, né? tirando casos pontuais, quase impossível. Então, é uma pena que o Código Penal, claro que a gente não pode inovar, né, com relação à legislação penal, enfim, a não ser que saia alguma normativa na esfera federal, que aí poderia estar criando alguma coisa nesse sentido. Mas eu, pessoalmente, não sou criminalista, mas eu acho que o indivíduo deveria ser, na verdade, né, com uma relação a uma conduta, uma atitude culposa, porque aí se você sai na rua, eu sei que isso não está previsto na lei, mas se você sai na Não, rua sem máscara, você está assumindo o risco de contaminar alguém. é, Então seria questão, né, exato. que a gente É enxerga só, com relação à culpa. Mas o que não é o que está acontecendo, porque a gente não tem previsão legal prevendo a questão da conduta a gente não culposa. tem, né? Então É só acaba que para todo mundo entender, aqui no Brasil a gente depende de fato da lei, né? A lei que gera a norma incriminadora. Então não é que nem outras culturas que têm outras fontes de direito e direito penal. Então assim, a gente isso. não pode criminalizar alguém por uma lei que não tenha existido previamente àquela prática. E é claro É. que inovar essa lei agora, no meio da pandemia, é um caos. A gente tem outras coisas mais importantes. A gente tem que Sim. aprovar verba para a saúde. Né? Isso é o mais importante agora. Né? Então, se a lei penal, né, o Código Penal, não tem uma previsão expressa de que as pessoas podem, por culpa, ou seja, por assumir risco, por praticar algum ato de forma displicente, ser penalizada, ela só pode por dolo, isso é, por vontade clara e expressa aprovada durante o processo E criminal. aí eu acho, Rodrigo, que acaba, assim, na minha opinião, no meu ver, essa lei é importante, né? Eu acho que ela tem um caráter um pouco assim, como muitas vezes a população até não tem conhecimento dessa diferença de dolo, culpa, enfim, ela acaba, de uma certa forma, criando, assim, assustando um pouco, né? Então as pessoas vão começar a difundir, não, se você sair sem máscara, você vai ser preso. Eu acho ótimo que as pessoas até façam essa confusão, assim, não que a gente não está aqui, claro que a gente está aqui para esclarecer juridicamente, para que as pessoas entendam qual é o pano de fundo. Mas, na verdade, eu acho que ela é mais um caráter mesmo pedagógico. Eu vejo de uma forma muito Sim, pedagógica, né? É claro que ela também prevê a multa, mas, assim, essa questão realmente do aspecto penal acaba sendo eu acho que vai funcionar, vai ficar um pouco inócuo, assim, porque vai ser muito difícil, a não ser como se eu é. reunir. Agora resolvo reunir aqui numa praça, aqui na esquina da minha Fazer um casa, evento. e fazer um É, churrasquinho na praça e chamo um monte de gente, digo, gente, pelo amor de Deus, não usa máscara, não vai usar máscara, não sei o quê. é. Enfim, aí realmente eu deveria estar respondendo por uma conduta, né, dolosa nesse sentido, né, Rodrigo? Sim, sim, Vamos falar acredito. um E aí, pouquinho como é mais que do funciona? decreto? Como é que funciona no decreto? A gente tem aí 12 minutinhos. Como é que funciona no decreto a questão da multa, né? Eu, como cidadão, se for na rua sem máscara, eu posso ser multado ou O que não? que Como é diz que o decreto decreto? previu isso? Eu vou ler aqui, porque aí facilita pra gente, tá? Bom, o Tá. que que fala o decreto, né? Ele fala: fica considerado obrigatório o uso de máscara facial não profissional, que é a máscara, a princípio, a máscara caseira, né? Durante o deslocamento de pessoas Sim. pelos bens públicos do município e para o atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado. Em especial, os Hum, meios de transporte, né? Público ou privado de passageiros. Então, você tem que usar em qualquer lugar, qualquer meio de transporte que você for utilizar. Pode ser um Uber, um táxi, né? Então, sim. transporte privado, mas você está utilizando o meio de transporte. Dentro do seu carro, não entendo que você precisa usar. É claro que dentro do seu carro particular, não. Agora, se você pegar um táxi, um Uber, entendo que você tem que usar para Sim. desempenho de atividades compartilhadas nos setores públicos e privados. Ou seja, ele estiver num delivery, numa cozinha de um restaurante, nos supermercados todos, né? Todos os supermercados as pessoas têm que estar usando máscara. Se os Todos os escritórios forem locais que tem liberados numa atendimento. próxima fase, você acredita que a gente vai ter que usar a máscara no escritório? Se tiver em vigor essa lei ainda, né, Rodrigo, entendo que sim.
Porque se as atividades forem gradualmente, né, forem sendo liberadas, entendo que a não ser que mude alguma coisa, vamos ter que usar. Então, assim, e aí o responsável pelo estabelecimento, é claro que um estabelecimento comercial, a pessoa jurídica, ela não responde por crime, né? Salvo algumas questões ali que a gente tem no âmbito do ambiental, mas é muito específico, Sim. eu não sou especialista no assunto. Mas aí eu entendo que o responsável pelo estabelecimento, por exemplo, o sócio do escritório, o sócio do restaurante, as pessoas que respondem por aquele estabelecimento podem ser, sim, responsabilizadas no aspecto Isso é penal. muito interessante para as pessoas ficarem atentas, né? Atentas, porque a gente tem muita gente que segue a gente que é empresário, né? Então, assim, tem um cuidado com os seus funcionários, né? Não só pela saúde em si deles, mas também porque você tem obrigações acessórias agora como empresário, também para vestir seus funcionários, e aí que é a grande questão, né? Eu acho que é importante que essas empresas forneçam, né, essas máscaras para os seus empregados, para que eles estejam sempre no atendimento ao público e no contato interno com máscara, né? Sob pena das multas que a Prefeitura do Rio previu, né? Pode, exatamente. E outra coisa, gente, agora as máscaras, inclusive, né, elas têm, assim, não é tão simples, né, Rodrigo? Porque aqui, quando a gente fala do anexo, que fala da confecção das máscaras e dos cuidados que tem que ter, né, num supermercado, numa padaria, você tem que providenciar a substituição da máscara a cada 3 horas. É o que está no decreto. Então, assim, existe uma série de cuidados que tem que se adotar. Não é simplesmente dar máscara que entrou de manhã e vai ficar até a noite. E até a noite, né? Então, assim, O decreto fala que você tem que ter pelo menos, são 4 ou exatamente 5 como você máscaras, conhece. né? São 4 ou 5 máscaras, né, que cada indivíduo deve possuir, né? Então, assim, se você vai costurar a sua própria máscara, lembre de costurar mais de uma, porque vai que você precisa passar mais tempo na rua, né? Até porque isso pode ser questionado. Se a sua máscara molhar, seu áudio Sim, está você tem que cortando. trocar a cada Seu áudio 3 está cortando um horas. Você tem que pouquinho. trocar a cada 3 horas. A cada 3 horas. Cortou um pouquinho seu áudio. Não, eu Voltou. falei que você tem que trocar a máscara a cada 3 horas. Melhorou? Melhorou, melhorou. E agora? Voltou? Então, tem uma série de coisas. Eu recomendo que, principalmente, quem a gente que está confeccionando. Melhorou? Dá para ouvir? Melhorou. Tô te Eu ouvindo. vejo muita gente que está confeccionando máscaras, inclusive é uma renda que essas pessoas observem o que diz o anexo do decreto, mudão, em número de 5 para casa compartilhada, a gente não pode emprestar máscara de uma pessoa para outra. Não, agora vai logo ali, desce do carro, pega minha máscara para pegar uma coisa. Não pode. Então você não pode compartilhar a máscara, entendeu, gente? Então, é que nem escova de dente, não pode compartilhar, não deve. Então, assim, né, é uma Você já série tá de com a sua coisas, máscara aí, né? Tô vendo. cuidados que tem que adotar. Hã? Falhou, Rodrigo. Não, tô vendo que você já tá com a sua máscara aí. Ah, pois é, já tô com a minha máscara. E, gente, tenham cuidado para colocar a máscara. Vocês sabem como é que é, né? Você tem que botar na orelha. Ah, Acomodar maravilha. assim. E depois você puxa Sem, daqui, né? Não é. pegar pelo lado do nariz. Isso é muito importante. Porque senão você se contamina de qualquer forma, né? Sem encostar. Não tem jeito. A gente Maravilha. todo mundo tem máscara. Lavar a máscara, né? Lavar máscara ou máscara. Então, isso é importante, porque eu tenho recebido muita gente no WhatsApp que tá. Vamos aproveitar, Rodrigo, dentro desse nosso, né, que são debates da pandemia. Eu queria convidar, já que está finalizando aí, todos vocês. Amanhã a gente vai ter um debate muito interessante, inclusive com relação a uma área, que é a nossa área aí de atendimento, que é a área do direito digital, e a gente tem um professor financeiro que vai estar falando de impactos do Covid-19 na privacidade de dados, com uma visão realmente da Europa, trazendo a visão deles, como é que está funcionando na Europa. É um professor que dá aula de privacidade de dados há 25 anos na universidade lá de Benja. Então, é uma personalidade já no assunto, uma autoridade. Então, eu queria convidar você, vai ser pelo Zoom e nas nossas páginas do Pérez e Barros, do Terra Saneamento Rocha,
tem lá o ID para vocês poderem se conectar às 5 da tarde para participar desse debate bem importante, interessante, porque a gente está vivendo uma era completamente digital, né, gente? Então, é importante todo mundo ter conhecimento de como as coisas estão funcionando. É isso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo aqui, mas deu uma falha. Oi, Rodrigo. Só para lembrar todo mundo, então, que amanhã, Tá com delay. como você falou, tá com um delay. Só para lembrar que amanhã é pelo Zoom, né? O Zoom é um aplicativo, é só escrever ZOOM, baixar esse aplicativo, e nas nossas páginas... Isso, e nas nossas páginas você tem lá o ID, que é um númerozinho que você coloca lá e consegue acessar a conversa, tá? Só para a gente fechar, tem uma pergunta aqui falando se é só no Rio de Janeiro. É só no Rio de Janeiro esse decreto, tá? Mas eu acho que fica de lição para as demais cidades também, quem puder utilizar, porque não é simplesmente a lei que nos protege do coronavírus, é a nossa prática diária. Então fica a dica já da medida que já é adotada aqui no Rio de Janeiro a partir de hoje. Tá? Queria agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Lembrando que isso vai ser salvo nas nossas páginas, no YouTube. Tá? Fiquem atentos que temos live amanhã, temos live segunda-feira e todo um calendário aí de atividades. Obrigada, muito obrigado, gente. Tá? Obrigada, Rodrigo. Eu que te agradeço. Obrigado a todos. Vamos, fiquem em casa. Fiquem em casa. Tchau, tchau, gente. Tchau.